E vem conferir a crítica do filme 5 centímetros por segundo. E o filme 5 centímetros por segundo é um dos primeiros filmes da carreira do diretor Makoto Shinkai. Diretor esse que eu sou muito fã e que nesse filme ele é o roteirista, ele é o diretor e é muito legal ver como mesmo no seu primeiro filme existem vários recursos narrativos, vários recursos de animação que ele usa nesse filme, mas que você vai ver ao longo da sua carreira toda. E isso é muito interessante, porque se você pegar o que ele faz aqui, principalmente na parte de brincar com algumas ideias da animação e chegar em filmes como O Tempo com Você ou Your Name, que são filmes mais recentes do diretor, você vê como ele, apesar de ter evoluído muito na parte técnica de animação, ao mesmo tempo você vê que ele mantém alguns recursos narrativos que ele tem desde o começo da sua carreira. E eu acho isso sensacional, porque acaba virando uma marca do diretor e a forma de como ele vai contar a sua história. Pra quem não sabe o que é os 5 centímetros por segundo, ele é um filme que tem 1h03 e que é dividido em 3 histórias. É a história do mesmo personagem, só que 3 momentos diferentes da vida dele. A primeira parte que é ele mais na infância, a segunda parte que é ele na parte mais da adolescência pra parte adulta, e a terceira parte que já é ele adulto. E eu gosto muito desse filme em vários sentidos. Eu gosto na parte da animação, e eu gosto na parte de como a história é conduzida. Apesar de achar que na parte da história, o filme tem sim alguns problemas. Mas eu vou falar primeiro da animação. Eu gosto muito da animação desse filme, porque parece que esse filme, o Makoto Shinkai pegou e falou assim: eu vou fazer esse filme pra mostrar a minha habilidade na animação de formas diferentes. E é muito legal ver como cada história, o filme se passa em lugares diferentes, com climas completamente diferentes, e a animação muda muito. Então, a primeira parte da animação, ela se passa num momento mais de inverno. Então ele aproveitou muito para usar muita parte da animação em relação à neve, a parte de usar bastante o branco, o azul. E quando você vai para a segunda parte que é o segundo, como fosse o segundo episódio, a segunda parte do filme, é uma parte onde o protagonista ele se muda de cidade, ele é uma parte mais costeira, uma área mais costeira. Então, apesar de ele ainda usar bastante o azul, ele usa bastante do verde, ele usa bastante de cores diferentes, e você vai vendo como ele também tem a parte da escola. Então essa parte é a segunda parte, inclusive a parte que eu acho mais bem animada, porque ele brinca com algumas coisas, com alguns flashbacks, alguma imaginação do protagonista com o sonho de amor dele da infância, que é super interessante pela forma como ele usa as cores. E aí entra outro elemento, e aí também tem o terceiro episódio, que seria o episódio mais da cidade. E aí você vê que ele tem um destaque para brincar mais com as cores, para brincar mais com a luz, para brincar com a ideia da cidade grande, algo que funciona muito bem. Então a animação em si, a parte da estética, como é usado a estética, como é usado a animação, como é usado a fluidez da animação e principalmente como é usado as cores, me agrada muito. Eu gosto muito desse ponto do filme. E é óbvio, se você pegar esse filme aqui e pegar, por exemplo, um filme mais recente, você vê que o salto de qualidade da animação do cara foi gigantesco. Não tem como negar, mas mesmo assim, é uma animação que continua muito bonita, muito fluida até hoje. Outra coisa que eu gosto bastante em relação à animação, isso vai na parte de como o Makoto Shinkai conta as narrativas do seu filme, é como ele utiliza o céu. Primeiro você vê que ele gosta de usar bastante a natureza e o cenário como um todo, e isso eu gosto bastante. A animação, ela não é só viva em relação aos personagens ou só na beleza do ambiente. Realmente ele faz com que o céu, com que a natureza, com que a cidade em volta, todos sejam um personagem do seu filme. Pode perceber, todo o filme dele, a cidade é um personagem. Quem está na cidade é um personagem também. E aqui não é diferente. E eu gosto bastante disso, como tudo é um personagem, e como ele consegue contar muito da sua narrativa sem ser pelas falas, sem pela obviedade que pode acontecer em muitos roteiristas. Tem vários momentos, ainda mais em filmes como esse, que tem uma ideia de discutir romance ao longo da vida, que muito diretor cairia em vários clichês, cairia em várias ideias de ficar explicando várias coisas, ter um alívio cômico, e ele não faz nada disso. Ele não coloca alívio cômico, ele não coloca clichês do gênero aqui o tempo inteiro. O que ele faz é contar sua narrativa de uma forma sólida e de uma forma onde ele vai te mostrar o que ele quer contar sem ser óbvio pra você. Às vezes, por exemplo, o nosso protagonista, quando ele ainda lembra da mulher daquela menina que ele foi apaixonado na sua infância, ele é até aquele momento, ele tenta sempre criar uma relação, por exemplo, com o céu, no ponto de que tem um motivo para ele sempre mostrar o céu, que seria que não importa em que lugar do mundo ele estiver, uma coisa que vai ligar sempre ele com ela vai ser o céu, porque o céu é o mesmo em todo lugar. E o Makoto Shinkai brinca muito com isso nesse filme, e no Your Name então é mais ainda, mas eu vou fazer uma crítica do Your Name mais pra frente. Aqui ele brinca muito isso para contar a narrativa, mas só na parte onde, por exemplo, ele vai, o protagonista quando tá no segundo episódio, ele sempre vai no mesmo mercadinho comprar o mesmo suco, o mesmo leite que ele toma lá,
e a outra personagem tá junto com ele, só na parte dele escolher aquilo e da outra personagem escolher uma coisa diferente, já diz muito sobre a personalidade de cada um. De um cara que sempre é mais quadrado, e contra a outra, por exemplo, ela é uma personagem que ela é muito mais indecisa, ela não sabe muito o que fazer. Eu gosto muito de como ele conta a sua narrativa através dessa sutilidade, através dos seus personagens, através das falas, ou até quando não tem fala. Então, a parte da animação é fantástica, e a parte de como ele coloca a história também é muito boa e me agradou muito. Inclusive, a história não tem uma premissa super diferente, super inovadora. É uma premissa, inclusive, que você pode ter visto em vários filmes envolvendo romance. Mas eu acho que o que tem de diferente aqui na parte da como ele conta a sua narrativa é como ele quer terminar a sua história. Obviamente, eu não vou dar spoiler do filme, apesar de não ter um grande spoiler, mas o filme, em nenhum momento, ele quer te dar um final feliz. Ele quer ser aquele filme de romance que você sabe onde vai acontecer. Porque, de novo, se você pega clichês do gênero, e o gênero de romance é cheio de clichê, você vai ver que qualquer filme que trabalhasse a ideia dos 5 centímetros por segundo ia pegar, ia fazer virar um pastelão em alguns momentos, e ia fazer com que o protagonista fizesse a vida inteira e se encontrasse com aquela mulher da vida dele. Esse filme não. Makoto Shinkai não quer fazer uma história clichê, ele quer trazer realidades. É através de discussões interessantes que fazem com que seus personagens sejam mais vivos, que seus personagens tenham mais vida naquele mundo. Ele consegue discutir bem as coisas. E ele consegue fazer com que o final e o filme seja mais uma mensagem para quem tá assistindo do que uma mensagem ilusória de algo que não vai acontecer. Então, isso eu também gosto bastante. Mas o meu problema com o filme, ao mesmo tempo, fica na parte da história. Porque ele resolveu fazer um filme de 1 hora e 3 minutos. E até aí tudo bem. Mas eu acho que esse filme tinha que ser maior. Ele tinha que ter pelo menos 1 hora e meia para poder desenvolver alguns assuntos de uma forma mais interessante. Porque são 3 episódios, como eu falei, e cada um a gente acompanha uma fase diferente do nosso protagonista. A primeira parte é ele na infância, no momento onde ele vai se encontrar pela última vez com a mulher, com a menina que ele era apaixonado na escola, até porque eles vão se mudar por vários motivos que o filme vai explicando. Na segunda parte é ele mais velho e ele tá numa parte mais, numa outra cidade, com outras pessoas, e a terceira parte ele é adulto. Qual que é a diferença desses 3? A única coisa que não vai mudar desses 3 filmes é o protagonista. Ele é o único personagem ao longo de todo o filme que você vai ver o que ele está evoluindo. Mas os outros personagens que vão aparecendo ao longo da sua história, ao longo da sua vida, eu acho que eles precisavam ser mais trabalhados. Eu acho que eles precisavam ter mais tempo de tela. Isso sem contar que tem muita coisa ali em volta que poderia ser mais desenvolvido, mais aprofundado e que não acontece. Como, por exemplo, apresentar mais a família do protagonista. A gente conhece muito pouco deles. A gente praticamente não sabe nada sobre eles. Nada sobre essa parte da vida dele, que era super interessante. E não tinha como o filme ficar mostrando isso, mostrando os amigos dele, mostrando como ele estava evoluindo na escola, porque não tinha tempo para se desenvolver isso. Porque só tem 1 hora e 3 minutos de filme. Então eu acho que é aí que tá o calcanhar de Aquiles de 5 centímetros por segundo. É uma história interessantíssima, e a forma como o Makoto Shinkai desenvolve essa história e traz algumas discussões super interessantes, eu gosto bastante. Mas eu acho que o pouco tempo que o filme tem, 1 hora só e 3 minutos, faz com que o filme não consiga ter com algumas temáticas que sejam tão bem desenvolvidas assim. Então, apesar de ser um filme bom de se assistir, curto, mas vale muito a pena, acho que alguns pontos poderiam ser mais interessantes no ponto de ser mais desenvolvidos, ser mais aprofundados. Obviamente, o filme ele ganha muito na parte técnica, porque a animação é tão bonita e tão bem feita, e ele muda tanto até a forma como ele vai fazer a animação, que ele até sustenta alguns momentos que a história estava bem fraca, sustenta alguns momentos onde a história não está tão bem desenvolvida. A animação consegue te prender ali até alguns pontos por causa da história. Então a história não é ruim, é legal, vale a pena. Se você gosta de filme de romance, mas também gosta de filme de romance que quer fazer com que você pense um pouco, que tem uma mensagem mais forte, que quer discutir outras coisas, eu acho que esse filme vai valer muito a pena. Mas mesmo assim, eu acho que ele poderia ter sido muito melhor. Com certeza não é o melhor filme da carreira do Makoto Shinkai, e eu acho que, mas mesmo assim, é um filme que vale a pena ser assistido pela animação muito boa e pela história que é bem contada, bem conduzida, apesar de ter sim esse problema de parece que precisava de mais tempo, precisava a gente saber, conhecer mais os personagens, sentir mais os personagens, para quando a gente chegasse no final do filme, a gente entendesse mais a jornada. Apesar de ser uma jornada que pra muita gente é bem interessante de ver, porque eu acho que esse filme conversa com muitas pessoas. Concluindo, o grande calcanhar de Aquiles de 5 centímetros por segundo acaba sendo o seu tempo de duração, porque em 1 hora e 3 minutos, a forma como ele resolveu contar a história acaba fazendo com que os personagens secundários e a forma como a narrativa vai sendo conduzida não seja tão bem desenvolvida e explorada como poderia. E tem até algumas premissas, algumas ideias, algumas discussões que até poderiam ser mais aprofundadas de uma forma mais complexa, que fizesse com que o público gostasse mais do filme, gostasse
gostasse mais dos personagens e gostasse mais do universo. Mas quando eu falo isso, parece que o filme é ruim. O filme não é ruim, o filme é bem acima da média. É um filme que eu gosto bastante. Eu gosto porque, apesar de reclamar disso, eu acho que a parte da história não é ruim. É uma história, inclusive, melhor do que a maioria dos que os romances faz. Porque ele não cai em clichê do gênero, ele sabe trabalhar um assunto que é clichê de uma forma completamente diferente. De uma forma onde vai fazer com que o romance seja bem trabalhado. E sem contar que além da história ser boa, a história funcionar ao longo do filme inteiro, você ainda tem o fator da animação, que é a parte técnica, que é impecável. E por isso que eu fecho o filme 5 centímetros por segundo com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme 5 centímetros por segundo? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.